Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro. E aí, continuando os trabalhos sobre a nossa Free Agency em 2024, hoje a gente vai falar sobre o Tyrel Dodson, um dos linebackers que Seattle assinou. Vale lembrar que existia um vazio gigante na posição de linebacker para Seattle, né? O Bob Wagner assinou com os Commanders, o Brooks com os Dolphins, até o Devin Bush, que era um reserva, assinou com os Browns. Então a gente basicamente não tinha jogador, a não ser undrafted, que ficaram no ano passado e que não tinham nenhuma experiência em campo. Então o primeiro nome que Seattle trouxe foi o Tyrel Dodson. Ele era um jogador que passou os primeiros anos como jogador de times especiais. No ano passado, com as lesões que aconteceram do Matt Milano e de outros jogadores do corpo de linebackers dos Bills, ele teve sua oportunidade e jogou muito bem. E aí rendeu aí essa chance em Seattle. Vou começar aqui sobre o trabalho dele em cobertura, e é um dado interessante. Ele foi o melhor linebacker avaliado, né, pelo PFF em cobertura. Mas eu acho que é mais importante você ver o tape do que você ver só essas notas, né? Por exemplo, às vezes o esquema conta muito. Se você for olhar Jordan Brooks, por exemplo, que a gente perdeu, ele tem muitas jardas nas costas dele se você olhar lá o PFF. Mas tudo vem do esquema. Ele era exposto o tempo inteiro. E aqui o Tyrel Dodson, acho que aconteceu também isso. O esquema acabou ajudando a melhorar esses números dele. Ele tem um bom potencial, mas ele não é um linebacker de cobertura. Ele é um linebacker de parar o jogo corrido. Ele é absurdamente bom nisso. Inclusive, no outro ponto, quando a gente for falar sobre o jogo terrestre, ele é melhor do que as métricas mostram. Eu acho. Então vamos aqui esse primeiro lance dele marcando em cobertura. Ele aqui é o jogador camisa 25. E aqui ele vai marcar individualmente o camisa 83. A jogada não vai para o jogador que ele está marcando, mas ele consegue marcar, né, o tempo inteiro ali, tá lado a lado com o wide receiver sem grandes problemas, né? Ele correu 4.6 no Pro Day. Então é um bom número. Ele não é um dos linebackers pesados ou grandes ou de braços longos que a NFL tem. E aqui tem essa rota crossing que o quarterback tem que passar a bola na frente do recebedor. E a marcação até tá boa, mas ele tá um passinho atrás e ele não tem essa envergadura para conseguir desviar esse passe, né? Então aqui ele faz até o drop bom na marcação, vira de costa, mas quando o passe chega ele já foi batido, aí só resta fazer o tackle. Aqui é outro momento dele na cobertura. Ele está contra o recebedor aqui dos Bengals, e ele percebam que ele meio que se perde. Ele é esse jogador aqui, né, o 25. Ele tá de olho tá marcando em zona, tá de olho no quarterback ali no fundo do campo, e ele meio que se perde em saber onde o recebedor está. Então ele olhou, viu onde tá lendo os olhos do QB, só que aí ele passa direto da jogada, né, e acaba cedendo um avanço maior porque ele perdeu essa noção espacial, né? Aqui uma jogada de screen dos Chiefs, e ele faz uma excelente leitura. Ele está aqui nesse lance, ele já percebeu que é um screen aqui, e o que é legal é que ele é paciente. Ele não veio aqui atacar logo, porque ele poderia sofrer algum bloqueio, ou a OL dos Chiefs poderia perceber, o próprio Mahomes. Ele dá tempo da jogada acontecer, e aí ele infiltra, faz o tackle sem grandes problemas aqui para parar o screen. Então, grande jogada do Tyrel Dodson aqui. Bom, a gente vai ver um pouco mais à frente que ele é como eu já falei no começo também, ele é excelente parando o jogo corrido. E isso tem um preço, né? Então, ele é bem agressivo marcando a corrida.
E aqui ele, como em alguns lances, ele acaba mordendo demais o play action por essa agressividade dele. Então aqui ó, o jogador passou já nas costas dele e ele já entrou muito no campo, e era exatamente isso que o play action queria, e o passe entra com certa facilidade aqui. Aqui a gente vai ver ele sendo chamado numa blitz, e aí é que eu queria explicar um pouco o papel do Tyrel Dodson. Seattle precisa de um Mike linebacker. Se vocês voltarem alguns vídeos atrás aí de análise, a gente falou sobre a defesa dos Ravens, como ela funcionava, quais peças na defesa de Seattle poderiam ajudar nessa transição. E o Tyrel Dodson não faria, na minha visão, o papel nem do Roquan Smith, que é muito difícil de achar alguém assim, e nem do Patrick Queen. Eu acho que se o Tyrel Dodson fosse para traçar um paralelo com alguém dos Ravens, seria o Malik Harrison, que era o terceiro linebacker, mais focado em jogar situacionalmente, né? Então parar o jogo corrido, vir numa blitz um pouco mais diferente, mas na minha visão seria isso. Eu acho que o Jerome Baker seria o papel do Patrick Queen, o Tyrel Dodson do Mike Harrison, e Seattle vai atrás de draftar o Mike, né? O cara que vai jogar no papel do Roquan Smith no draft. Eu tenho pensado isso, né? De toda forma, se o Tyrel Dodson não fosse o Malik Harrison, né, entre aspas, ele seria o Patrick Queen, né? Seria um cara usado mais em blitz. E aqui está uma blitz, né, uma cross dog, que normalmente se chama. Ele vem atacar esse gap, né, para mostrar que vai atacar aqui, só que ele vai saltar para o outro lado e esses jogadores vão se cruzar, né? E a blitz é bem efetiva. É bem parecido com o que o Mike Donald fazia com as blitz dele, né? Além de chamar blitz, chamava blitz que se cruzavam, né? Então isso aqui atrapalha bastante a defesa, quase o ataque no caso, e aqui quase consegue o sack. Como eu falei, o Tyrel Dodson não é um linebacker grande, forte, absolutamente físico. Então, pode ser que ele seja uma presa fácil para bloqueadores maiores. Mas o Tyrel Dodson tem uma antecipação e uma noção de espaço muito boa, né? E isso aí permite que ele jogue, vamos dizer assim, maior do que ele realmente é, né? Então, vem aqui a jogada e tem esse bloqueio duplo, né, dos Dolphins. E ele já percebeu que esse tight end vai sair para bloquear ele, né? Porque o Ingold, o fullback, vai vir bloquear aqui, né? E ele já antecipou que isso vai acontecer. Então ele vai começar a se posicionar para escapar desse bloqueio e conseguir chegar nesse running back, né? Então aqui, ó, escapou, ajudou a fazer o tackle ali com seus outros companheiros. Aqui, como eu falei, né, ele consegue antecipar muito bem o que as jogadas vão, para onde as jogadas vão. Então aqui ele antecipou já que o gap é esse aqui do meio. E aqui é legal, ele dá um tranco aqui no guard para impedir que ele seja bloqueado. Então assim, já está em posição de fazer o tackle aqui no Rashad White. E aí vai lá com a mão e faz esse tackle aqui para finalizar a jogada. Aqui consegue mais um tackle para perda de jardas. Como eu disse, é um ponto fortíssimo dele. Ele tá vindo com é isso que eu acho muito legal do Tyrel Dodson. Ele tá vindo aqui, ó, no fluxo da jogada, que é pro lado esquerdo. Em tese, ele defenderia esse gap aqui, esse jogador esse gap, e esse jogador esse gap. Só que ele vai se ajustando à medida que a jogada vai acontecendo. Então ele percebe que tem esse espaço maior aqui para ele defender. E aí ele vai lá, infiltra e faz o tackle em cima do jogador dos Chiefs. Mais uma vez ele se antecipando aqui, também contra os Chiefs, né? Então jogando, você pode ver que ele jogou bem contra OLs fortes também, né? Então aqui, ó,
percebeu já, deixa eu voltar aqui, percebeu a movimentação da OL, né? Que é ele viu o pull, né? Que é esse movimento de sair e bloquear em outro lugar do Creed Humphrey. E aí ele já meio que percebeu que o Humphrey quer abrir esse espaço para o seu running back. Então ele já se posicionou em condições de defender esse gap, né? Então ele está aparecendo, só que ele vai absorver o bloqueio. E aí ele usa uma técnica chamada de spill, né? Que é pular para o gap de dentro, né? Então ele estava meio que defendendo esse gap. E aí ele vai e ataca esse gap de dentro com a técnica spill, faz o tackle. Então é isso. É um grande jogador que Seattle trouxe, né? É um contrato de apenas 1 ano. Seattle está focou acho que está focando bastante na reconstrução. Acho que está bem claro com os contratos que Seattle assinou. E o Dodson é um deles. Pode ser que se valorize em Seattle. É um jogador que vem de uma temporada muito boa, mas vai lembrar que isso aí é só uma temporada, né? Então pode ser que ele saia mais valorizado ainda de Seattle depois disso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!